Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita que Deus ainda se importa com essa dor que te acompanha há tanto tempo? Porque se você ainda sente esse vazio dentro do peito, se as noites têm sido longas e pesadas demais, então essa oração é para você. Não ignore esse momento. Não pense que é só mais um vídeo. É o céu que está te chamando. É Deus querendo tocar aquilo que ninguém mais pode alcançar. Fique comigo até o fim desta oração. Não se apresse. Cada palavra aqui tem um propósito. E o milagre que você precisa pode acontecer antes mesmo da última frase ser pronunciada. Essa oração de Padre Pio está mudando vidas instantaneamente. Milagre de cura. Quantas vezes você foi dormir tentando engolir o choro para não assustar ninguém? Quantas vezes colocou um sorriso no rosto, mesmo quando a alma estava em pedaços? A dor que ninguém vê pesa mais do que a que é dita. E o medo de nunca mais se sentir bem te acompanha como uma sombra fria. Mas hoje algo muda. Se você está aqui, não é por acaso. Existe um mover do céu acontecendo agora. Não ignore esse chamado. Padre Pio dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. E se você está com o coração cansado, ferido, doente, então essa chave é para você. Não feche os ouvidos, não endureça o coração. Deus não esqueceu de você. Ele viu tudo. O momento que você caiu no banheiro e não tinha ninguém para ajudar. A notícia ruim que você tentou esconder. O exame que não teve coragem de mostrar para os filhos. Tudo isso Ele viu. E agora Ele quer tocar. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Senhor, nesta hora, diante do teu altar, entre as velas acesas e o perfume do incenso que sobe como oração, eu clamo por essa alma que está ouvindo essa prece com o coração apertado. Não há silêncio tão profundo que o teu amor não possa invadir. Toca agora, Senhor, com mãos de misericórdia. Jesus, quantas vezes esta pessoa foi forte por todos, mas agora não consegue mais. Quantas vezes segurou a dor para não preocupar os filhos? Quantas vezes preferiu se calar para não dar trabalho? E agora está aqui, exausta, sentindo que a vida perdeu a cor. Mas tu és a luz que nunca se apaga. Entra, Senhor, nas dores físicas e emocionais. Vai além do que os remédios alcançam. Cura as feridas que não cicatrizam porque foram causadas por abandono, rejeição, saudade. Cura essa pressão alta que piora com o estresse. Cura esse coração que bate rápido só de lembrar o que sofreu. Muitos se afastaram. Muitos nem perguntam mais como essa pessoa está. Mas tu, Senhor, estás aqui. E nada está perdido para quem confia em ti. A tua palavra diz que por tuas chagas fomos curados. Então, Pai, toca agora. Toca agora. Mesmo que só haja um fio de esperança, toca agora. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e escutará sua oração. Então, mesmo que a angústia ainda aperte o peito, eu peço, Senhor, que essa pessoa sinta agora um calor vindo do alto. Um calor que não queima, mas que aquece por dentro. A presença viva do Espírito Santo. Quantas noites essa alma passou acordada, olhando para o teto, sentindo o coração acelerar de medo. Medo do futuro, medo de perder mais alguém. Medo de partir sem conseguir se despedir, medo de ficar sozinha. Senhor, olha para esse medo e transforma-o em confiança. Toca, meu Deus, essa memória dolorosa que insiste em voltar, aquela perda que nunca foi compreendida, aquela palavra dita na hora errada, aquela decisão que hoje parece um erro. Restaura, Senhor. Tu tens o poder de restaurar até o que foi perdido há décadas. Senhor, essa pessoa já ouviu tantas vezes, é da idade, é assim mesmo, vai aprendendo a conviver com a dor. Mas tu és o Deus que não se conforma com o sofrimento dos teus filhos. Tu vens com poder, tu vens com compaixão, tu vens com cura.
Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas vezes ela se calou por vergonha? Quantas vezes escondeu a dor no meio de conversas sobre o tempo, sobre política, sobre qualquer coisa que distraísse a dor? Mas o coração continua doendo. Senhor, quebra essa armadura e alcança o que ninguém mais pode tocar. Cura esse joelho que lateja quando ela sobe escadas. Cura esse ombro que arde quando ela se deita. Cura essa visão que ficou turva, essa audição que já não é a mesma. Mas, acima de tudo, cura essa solidão que ninguém vê, essa vontade de sumir que ela nunca teve coragem de contar para ninguém. Padre Pio, intercede agora por cada pessoa que se ajoelha espiritualmente diante dessa oração. Toca com teu olhar de amor, com tuas mãos estendidas do céu, apresenta essas dores ao Senhor. Que cada lágrima derramada agora seja recolhida como semente de um milagre. Senhor, essa pessoa não quer mais apenas existir, ela quer viver de novo. Ela quer acordar e sentir alegria ao abrir os olhos. Ela quer voltar a sorrir de verdade, e não só para parecer bem. Dá a ela essa graça, meu Deus. Dá a ela esse recomeço. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Quantas orações já foram feitas por essa causa? Quantas velas já foram acesas? Quantas promessas silenciosas no quarto escuro? Mas hoje é diferente. Hoje não é apenas mais uma oração. Hoje é um clamor vindo do mais profundo da alma. Hoje é o céu respondendo: Senhor, vai onde os olhos humanos não veem. Vai onde os aparelhos médicos não alcançam. Vai onde só o Senhor sabe entrar. Toca esse pâncreas que já não responde como antes. Toca esse coração que vive em alerta. Toca esse fígado que carrega anos de ressentimento. Liberta, Senhor, essa alma dos pesos invisíveis, da culpa que não devia carregar, das palavras duras que ouviu e nunca esqueceu, da sensação de que não é mais útil, de que já deu tudo o que podia dar. Renova essa pessoa. Mostra que o Senhor ainda tem planos para ela. Ela não é um fardo, não é um erro, não é alguém que ficou para trás. Ela é filha amada, filho precioso, e mesmo que tenha se afastado da fé, mesmo que tenha se calado diante das orações, hoje o Senhor está aqui dizendo: eu nunca deixei de te amar. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Você ainda está aqui? Isso já diz muito, porque só permanece quem tem esperança, mesmo que seja do tamanho de um grão de areia. E se você chegou até aqui, é porque sua alma está clamando por algo que ninguém mais pôde oferecer, um toque verdadeiro de Deus. Mas escute com atenção. Não se distraia agora, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar não apenas sua noite, mas os próximos anos da sua vida. Talvez ninguém tenha te dito isso hoje, mas você está em guerra. Não é contra pessoas nem contra diagnósticos. É uma guerra invisível que acontece no seu interior, onde se trava a luta entre continuar acreditando ou desistir de vez. E o inimigo da sua alma sabe disso. Ele quer que você pare essa oração, que pense que é só mais um vídeo, que vá dormir com a mesma angústia de sempre, mas não permita, porque o que está sendo liberado do céu agora, nesse exato momento, é resposta de orações antigas. Você pediu, você chorou em silêncio, você se calou para não ser um peso, mas Deus viu. Deus anotou cada lágrima, e hoje Ele está agindo. Mas só vai alcançar o coração que estiver disposto a permanecer até o fim. Não é coincidência que você sentiu vontade de ouvir essa oração. Há dias em que tudo parece sem sentido. Você acorda cansado, mesmo depois de horas de sono. Os pensamentos são pesados, as dores parecem mais fortes. E a vontade de sumir, essa você nem tem coragem de confessar. Mas Deus conhece, e é por isso que Ele trouxe você até aqui. Você já se perguntou por quê, justo quando decide buscar a Deus, tudo piora. As dores aumentam,
Os problemas se intensificam, os exames trazem novas preocupações. Isso é porque há uma batalha espiritual acontecendo. E quando o céu se move para curar, o inferno se agita para tentar impedir. Mas ele não vai conseguir, porque essa oração está cercada por intercessores celestiais. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio dizia: quanto mais duras forem as batalhas, mais gloriosas serão as vitórias. E agora, diante dessa tela, com sua alma cansada, você precisa tomar uma decisão: continuar ouvindo ou desistir. Mas se desistir, saiba que está abrindo mão de algo que já está a caminho. Porque o milagre não vem embalado em conforto, ele vem revestido de resistência. O inimigo quer que você acredite que não tem mais tempo, que já passou da idade, que sua história não tem mais capítulos novos. Mas isso é mentira. Escute, enquanto houver fôlego, há promessa. Enquanto seu coração bater, Deus pode fazer. E Ele está fazendo agora. Só que o milagre começa no invisível. Começa dentro. Começa com essa oração. Essa voz que você está ouvindo não é só uma narração. É a voz que Deus escolheu hoje para chegar onde ninguém mais tem acesso, para tocar aquela parte de você que até hoje foi escondida, mas que precisa ser curada, porque se não for curada agora, vai continuar doendo. E essa dor, se ignorada, pode se transformar em algo ainda mais perigoso: frieza espiritual. Você está cansado de fingir, de sorrir na frente dos outros e chorar quando a casa silencia, de falar que está tudo bem para não ser um peso, mas você sabe que não está. E o pior, ninguém percebe, mas Deus percebe. E não só percebe, Ele se importa. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer te ver vivendo, com alma leve, com corpo saudável, com espírito restaurado. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Quantas dores físicas você tem aceitado como normais? A pressão que nunca regula, a coluna que trava, a memória que falha, o cansaço que parece não ter explicação. E por trás disso, quantas dores emocionais você carrega? A saudade de alguém que partiu, o medo de ser um peso para a família, a insegurança de envelhecer e ser esquecido. Essa oração não é apenas para o seu corpo, é para a sua alma, para esse espírito abatido que precisa ser levantado. Porque se continuar assim, você sabe o que pode acontecer. A depressão se esconde em silêncios, a ansiedade se disfarça de pressa, o medo se veste de prudência e, aos poucos, você vai se apagando sem perceber. Mas hoje Deus te acende de novo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se você perdeu a alegria, então está perdendo também a força. Mas agora peça: Senhor, devolve minha alegria. E Ele vai devolver. Não porque você merece, mas porque Ele te ama, mesmo quando você não se ama mais. Padre Pio, servo fiel de Deus, olha por essa alma agora. Aponta com teu dedo invisível do céu o lugar exato da dor, a região do corpo que sofre, a memória que dói, o medo que paralisa. Intercede, Pai amado, com tua fé gigante e leva esse clamor até o trono do Altíssimo. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você já percebeu como sua fé foi sendo enfraquecida? Antes você orava com fervor. Hoje você repete palavras com o coração distante. Antes você acreditava que tudo podia mudar. Hoje, só espera o dia terminar. Isso não é normal. Isso é sinal de que sua alma precisa ser reanimada. E Deus está fazendo isso agora. Reanimando, revivendo, ressuscitando partes de você que estavam esquecidas. Mas só vai continuar se você continuar ouvindo. O Espírito Santo está soprando sobre esse ambiente. Você pode não ver, mas se fechar os olhos agora, vai sentir.
Sabe por que tantas pessoas estão sendo curadas com essa oração? Porque elas decidiram ficar até o fim, decidiram resistir à vontade de pular, de sair, de ignorar. Decidiram se entregar por inteiro. E quando a entrega é real, o milagre é inevitável. Você sente que está faltando algo, não é? É como se a vida tivesse perdido o brilho. As coisas não têm mais graça, as conversas cansam, as notícias pesam, e o sono, esse, às vezes nem vem, porque a alma cansada não consegue descansar. Mas hoje o Senhor te promete descanso verdadeiro. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você consegue imaginar como seria acordar amanhã e não sentir essa dor? Como seria abrir os olhos e perceber que algo mudou? E se eu te dissesse que isso pode acontecer ainda hoje? Mas só se você acreditar, só se você continuar aqui, só se você deixar essa oração entrar profundamente. Padre Pio dizia: se soubéssemos o valor da Santa Missa, choraríamos de alegria. E se soubéssemos o valor de uma oração feita com fé, pararíamos tudo para ouvir. Porque há bênçãos que só descem sobre quem insiste, sobre quem decide não desistir, sobre quem permanece até o fim. E agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está tocando alguém. Não sei se é no seu corpo ou na sua mente, mas sei que há uma manifestação acontecendo. Um calor leve, uma lágrima que insiste em cair, um arrepio repentino. Isso é Deus confirmando que Ele está aqui. Não se feche, não duvide. Porque o inimigo vai tentar dizer que é emoção, que é psicológico, mas você sabe, você sente. Algo diferente está acontecendo, e não é humano, é divino, é resposta, é socorro. Declare: eu tenho fé. Se acredita que Deus está te tocando agora. E se eu te dissesse que o que você mais espera pode chegar nos próximos dias, você acreditaria ou deixaria essa dúvida te paralisar mais uma vez? A escolha é sua, mas o céu já está em movimento. A cura começou. A restauração está em curso. E o próximo passo depende da sua entrega. Padre Pio sempre dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. E essa chave está na sua mão agora. Você vai usar ou vai guardá-la e continuar com as mesmas dores, os mesmos medos, os mesmos silêncios? Não desligue agora, não perca o final. Algo está por vir, algo que vai confirmar tudo isso. Uma palavra, uma revelação, uma verdade que vai te libertar. Mas só vai ouvir quem ficar, só vai receber quem perseverar, só vai testemunhar quem acreditar. Essa oração é o início de algo, mas não é o fim. O que Deus quer fazer ainda é maior, ainda é mais profundo, ainda é mais glorioso. E você não pode parar aqui, porque se parar agora, vai continuar sem resposta. Mas se ficar, o impossível pode acontecer. Você está mesmo prestes a sair agora? Então ouça isso antes. Se você parar aqui, vai perder o que o céu reservou para os últimos minutos dessa oração. E talvez essa seja a sua única chance de ouvir o que o próprio Deus quer sussurrar ao seu coração nesta noite. Muitos não aguentam chegar até o final. E por isso vivem repetindo os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, a mesma solidão. Mas os que permanecem, recebem. Você tem sentido que algo ruim está se aproximando? Como se a qualquer momento algo fosse acontecer. Um aperto no peito, um medo inexplicável, uma sensação de que a dor está apenas esperando a próxima brecha. Isso não é loucura. É um aviso espiritual, e você não pode ignorar. Essa oração não é apenas um consolo, é uma arma de defesa. Se você sair agora, pode continuar vivendo com esse fardo que ninguém vê. A dor da alma não aparece nos exames, mas corrói, machuca por dentro, isola, silencia. E é justamente por isso que o inimigo quer que você pare aqui, porque ele sabe que quanto mais você ouvir, mais enfraquecido ele fica. A oração fere o inferno. A fé que resiste derrota o mal. Não brinque com sua dor. Não trate como normal o que está te destruindo devagar.
essa falta de vontade de viver, esse medo de ir ao médico, esse desânimo constante, não são normais. Isso é espiritual. E se não for tratado com a força da oração, pode se tornar uma prisão emocional que te impede de viver os planos de Deus. Você está ouvindo isso agora porque o Senhor quer te alertar. Não é para te assustar, é para te livrar. Há algo espiritual sendo enfrentado por você e pelos seus. E se você não levantar agora a sua fé, pode acabar permitindo que esse mal encontre brechas. E é por isso que essa oração precisa continuar. Porque você não está só protegendo a si mesmo, está protegendo sua casa, sua família, seu futuro. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus está lutando por você agora mesmo. Padre Pio dizia que cada oração é um golpe contra o mal. E cada palavra dessa oração está atingindo as raízes do que tem causado dor na sua vida. Mas o golpe só é completo se você permanecer até o fim. Há algo nesta oração que será liberado nos minutos finais. Algo que poderá mudar completamente o seu cenário. Talvez você tenha vivido muito tempo no automático. Acorda, faz o que tem que fazer, sorri por fora, morre por dentro. E à noite, quando todos dormem, é você quem fica acordado com pensamentos que ninguém entenderia. Pensamentos que envergonham, que paralisam. Mas Deus está vendo, e é agora que Ele quer agir. Você já percebeu como seu corpo tem dado sinais de esgotamento? Dor de cabeça frequente, cansaço mesmo sem esforço, insônia, falta de apetite, palpitações. Esses sinais ignorados podem se tornar enfermidades sérias. O emocional reflete no físico, e se o espiritual não for cuidado, o corpo cobra a conta. Por isso, essa oração é mais do que uma conversa. É um clamor, uma emergência espiritual. E Deus está tratando agora das suas causas invisíveis, aqueles traumas da infância, aquela perda que nunca foi superada, aquele medo que nasceu depois de uma notícia ruim. Tudo isso está sendo tocado agora, enquanto você ouve. Declare: tenho fé, se acredita que o impossível está sendo destravado nesse momento. Talvez você pense: mas é só uma oração no celular. Não, não é. Deus pode usar qualquer meio para chegar onde você está. E hoje, Ele está usando essa tela, essa voz, essa oração, porque era o único jeito de fazer você parar, ouvir, refletir, sentir, porque do jeito que você estava, não daria para continuar. Você já se sentiu excluído, como se estivesse ficando para trás. Os filhos não têm mais tempo, os amigos sumiram, o telefone já não toca tanto, as conversas ficaram curtas e dentro do peito um silêncio que grita. Você se sente sozinho, mesmo cercado de gente, mas Deus está aqui e Ele te chama de precioso. Padre Pio dizia que a alma silenciosa é a que mais grita no céu, e a sua tem gritado, pedindo paz, pedindo alívio, pedindo uma resposta. Hoje, essa resposta está sendo liberada, não com barulho, mas com a presença, com aquele calor suave que você começa a sentir agora. Isso é o Espírito Santo, tocando devagar, mas profundamente. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar, porque o que está acontecendo agora é espiritual, invisível aos olhos, mas poderoso no reino de Deus. Uma batalha está sendo vencida por sua causa. E se você continuar ouvindo até o fim, o que hoje é dor, amanhã será testemunho. Deixe, eu confio, se acredita que algo novo está sendo gerado dentro de você. Talvez você tenha medo do futuro, medo do que pode acontecer amanhã. E se perder tudo? E se aquela doença voltar? E se for tarde demais? Esses pensamentos vêm como flechas. Mas Deus está levantando agora um escudo sobre sua mente. E esse escudo é feito de fé. Não ceda, não desista, não se entregue. E se eu te dissesse que sua oração tem impedido tragédias, que seu silêncio diante de Deus tem sustentado pessoas que nem sabem, que sua fé simples tem afastado o mal da sua casa, você talvez duvidasse, mas é verdade.
Você é mais forte do que imagina. Sua oração tem poder. E hoje esse poder está se multiplicando. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma promessa, porque há movimentos espirituais acontecendo enquanto você compartilha. Quando você abençoa alguém, a bênção volta em dobro. E esse gesto simples de fé pode ser a chave do seu milagre. Padre Pio, com sua fé inabalável, disse certa vez: fé é o que nos mantém de pé quando tudo ao nosso redor desmorona. E você tem estado cercado de ruínas. Ruínas emocionais, relacionais, financeiras. Mas hoje, a fé está te colocando de pé de novo. E você não vai cair. Escreva Amém, eu creio, se acredita que esta oração é resposta de Deus para a sua vida. Você ainda sente que há algo pendente, não é? Como se algo ainda precisasse ser dito. Pois bem, há algo que precisa ser quebrado. Um ciclo que se repete há anos, algo que sempre volta, sempre te derruba no mesmo lugar, sempre te faz sentir pequeno, insuficiente, esquecido. Hoje isso será quebrado, mas preste atenção, só será quebrado se você decidir ficar até o final. Não adianta começar e parar no meio. As correntes só caem com persistência. As muralhas só desmoronam com constância. E o que você está enfrentando não é leve. Por isso, a oração precisa ir até o fim. Você tem carregado dores que não são suas, culpas que não te pertencem, peso que ninguém vê, mas Deus vê. E agora Ele está dizendo: deixa comigo. Mas para deixar, você precisa confiar. E confiar não é dizer da boca para fora, é permanecer, é ouvir até a última palavra, porque é nela que virá o toque final. Padre Pio costumava dizer que a paciência é o pilar que sustenta a esperança. Então, respire fundo, não se apresse, não pule, não corra para o fim. Cada palavra dessa oração está quebrando cadeias que nem você sabia que estavam te prendendo, mas o Espírito Santo sabe, e Ele está agindo. Declare: eu creio, se sente que algo está mudando em você neste momento. Você consegue imaginar a paz que vem depois da guerra? O alívio que chega quando a dor vai embora? Isso está mais perto do que você pensa. Só que há um último passo, um último toque, algo que só será revelado no encerramento dessa oração. E se você sair agora, você não vai ouvir. Por isso, não feche essa tela. Não pense que já ouviu o suficiente. Não trate como comum o que é santo. Essa oração foi feita para você. Cada linha, cada pausa, cada palavra. E Deus ainda não terminou. O melhor ainda não foi dito. A maior resposta ainda está por vir. Você está tão perto de receber algo que estava guardado só para os perseverantes. E ainda assim, pode perder tudo se deixar o medo ou a dúvida te afastarem agora. Essa é a parte da oração que muitos não alcançam, porque poucos têm fé suficiente para permanecer até o fim. Mas você chegou até aqui, e agora você precisa continuar. Porque parar agora é como sair da fila no momento em que a sua senha seria chamada. Quantas vezes você parou antes do milagre? Quantas bênçãos escaparam das suas mãos, porque você desistiu segundos antes da resposta? E se isso estiver prestes a acontecer de novo, você vai deixar? Você vai permitir que mais uma vez a voz da desistência seja mais alta que o sussurro de Deus? Essa é a hora de provar que sua fé é maior que o medo, maior que o cansaço, maior que essa vontade de fechar os olhos e esquecer tudo. Sabe por que o inimigo tenta te distrair agora? Porque ele sabe o que está prestes a ser liberado. Ele sabe que há uma unção de cura reservada para o momento final dessa oração. Ele sabe que sua alma está prestes a ser libertada de prisões que te acompanham há décadas. Então ele sussurra: é só mais um vídeo, você já ouviu o bastante, vai dormir. Mas não ouça essa voz, ela quer te paralisar.
e paralisia espiritual é a primeira etapa da morte interior. A verdade é que há pessoas que ouvem esse tipo de oração apenas como um alívio temporário. Mas você não foi chamado para um alívio. Foi chamado para uma transformação. Não é para dormir melhor uma noite. É para viver com propósito, com alegria real, com cura que permanece, com paz que não se apaga ao amanhecer. Mas isso só acontece com quem ouve até o fim. Você já imaginou como seria sua vida se essa dor nunca mais voltasse? Se você acordasse amanhã e percebesse que algo mudou, que o medo não veio, que o peso sumiu, que a angústia se foi? É isso que Deus quer fazer agora. Mas Ele não força. Ele espera que você permaneça, que você diga com sua atitude: eu creio, mesmo sem ver. Eu fico, mesmo cansado. Eu escuto, mesmo quando o mundo grita para eu parar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se sente que Deus está te chamando para algo maior agora. Você consegue perceber? Ainda há algo preso dentro de você, uma amargura que o tempo não curou, uma culpa que ninguém conhece, uma palavra dura que te lançaram há anos e que até hoje ecoa como maldição na sua mente. Essas correntes não se rompem sozinhas. Elas precisam ser quebradas com autoridade espiritual. E é isso que está acontecendo agora. Padre Pio dizia: a oração é a força que sustenta o mundo. E hoje, essa oração é a força que está sustentando você. Não são os remédios. Não são os conselhos dos outros. Não são os sorrisos forçados. É essa presença invisível que invade o ambiente agora, que toca onde ninguém mais conseguiu tocar, que entra no espaço mais escuro da sua alma e acende uma luz que você já não acreditava mais que existia. Você já teve medo de dormir e não acordar? Já sentiu o coração acelerar sem motivo? Já teve aquela sensação de que o mundo vai desabar, mesmo quando tudo parece calmo? Isso tem nome: opressão espiritual. E ela se alimenta da sua desistência. Por isso, resista. Fique, não se mova. Porque quanto mais você ouve, mais fraco o mal fica. E quanto mais você insiste, mais perto o céu desce. Deus quer te mostrar algo. Algo que você nunca viu. Uma verdade sobre você mesmo. Um segredo que Ele só revela para os que suportam a purificação. E essa purificação dói. Ela rasga por dentro, tira as máscaras, revela o que foi escondido por anos, mas também limpa, cura, liberta e prepara para o novo. Mas só acontece para quem permanece até o fim. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você, e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você acha que isso é só uma frase motivacional? Experimente obedecer, não porque eu disse, mas porque o Espírito Santo quer ver sua fé em ação. Essa atitude simples pode ser o ato de obediência que destrava o milagre. Você não sabe por onde a bênção vai chegar, mas ela sempre vem por onde a fé verdadeira. Declare: tenho fé, se acredita que está muito perto de ver sua vida mudar completamente. Talvez você esteja pensando: mas eu já ouvi tantas orações. Nada mudou. E eu te pergunto: você ouviu até o fim? Você deixou a oração entrar no lugar onde a dor nasceu? Ou apenas usou como um remédio momentâneo para a alma cansada? Porque Deus não age onde não há entrega. Ele respeita sua decisão. Mas quando você se entrega, Ele age. O Espírito Santo está agora expondo uma ferida muito antiga dentro de você. Talvez uma traição, uma perda repentina, um abandono, algo que você nunca conseguiu falar em voz alta. Mas Ele sabe e está tocando. Talvez por isso você esteja sentindo vontade de chorar sem motivo. Não segure. Essas lágrimas são a forma que o corpo encontra para libertar o que a alma não consegue mais suportar sozinha. Você sabe o que pode acontecer se essa dor não for curada? Ela vira doença, ela vira bloqueio, ela vira peso que impede até sua vida espiritual de crescer.
Você começa a evitar pessoas, a rejeitar carinho, a suspeitar até do amor de Deus. É isso que o inimigo quer, um coração endurecido. Mas Deus está amolecendo agora, lentamente, como quem acaricia uma ferida antes de tratá-la. Padre Pio, intercede agora por quem chegou até aqui. Olha com misericórdia por essa alma que decidiu permanecer, que escolheu não fugir mais da dor, mas enfrentá-la com oração. Toca com tua fé o coração do Senhor e pede por essa cura completa, não pela metade, não por momentos, mas cura que transforma. Você pode até não perceber agora, mas seu espírito já está sendo renovado, e essa renovação vai se manifestar nos próximos dias. Vai começar pelas pequenas coisas, um sono mais tranquilo, um pensamento mais leve, uma vontade de viver que vai voltar aos poucos. Mas você só vai perceber se continuar até o fim, porque ainda não terminou. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que a cura que você esperava está acontecendo nesse momento. Você não chegou até aqui para sair de mãos vazias. Deus não chama ninguém para algo profundo apenas para entreter. Ele te chamou porque tem algo que só pode ser entregue nesta hora. Não antes, não depois, é agora. Mas se você não continuar, não vai receber. E mais uma vez ficará só com a dor, só com o silêncio, só com o vazio. Você sente que algo está prestes a acontecer, não sente? É como se tudo estivesse sendo preparado para um momento final. E está mesmo, porque há um segredo espiritual sendo revelado agora. Algo que estava escondido de você por anos. Um laço, uma maldição familiar. Um ciclo que se repetia geração após geração. Mas que hoje será quebrado. Mas ouça, isso não acontece em todas as orações. Isso não é comum. Só acontece quando há fé real, quando há entrega completa. E é isso que Deus viu em você hoje. Por isso essa oração está diferente. Por isso você sente esse calor, essa presença, essa inquietação santa. É o sinal de que Ele está agindo. Você quer mesmo ir embora agora e arriscar perder tudo isso? Não faça isso. Porque se você parar agora, vai continuar com a mesma pergunta sem resposta, com a mesma dor sem alívio, com a mesma sensação de abandono. Mas se você continuar, a resposta vai chegar. Não de qualquer jeito. Vai chegar do jeito certo. Do jeito de Deus. Deixe "eu confio em Deus" se você sente que essa oração é a mais importante que já ouviu. E se eu te dissesse que nos últimos minutos dessa oração será liberada uma palavra que pode mudar o rumo da sua história? Você conseguiria esperar? Ou deixaria a ansiedade te sabotar mais uma vez? Escolha esperar. Escolha acreditar. Porque o que está vindo é maior do que você pediu, maior do que você esperava, maior do que você consegue imaginar. Você ainda está aqui. Isso significa que sua alma quer mais, que mesmo ferida, cansada, apertada por dores que ninguém entende, ela ainda tem forças para continuar buscando. E é justamente esse tipo de coração que Deus escolhe para derramar suas maiores bênçãos. Mas ouça com atenção, ainda não foi revelado o mais profundo dessa oração. O que está por vir pode escancarar algo que você tem escondido há anos. Algumas verdades doem, principalmente quando falam de nós. Mas é melhor ouvir agora com fé do que continuar fingindo que tudo está bem e ser pego de surpresa. Porque há dores que, se não forem curadas agora, se transformarão em doenças irreversíveis. Há sentimentos que, se continuarem sendo engolidos, um dia vão se transformar em uma lágrima que não consegue mais cair. E essa lágrima engasgada, silenciosa, mata aos poucos. Quantas vezes você sentiu que não tinha mais função neste mundo? Que tudo o que devia fazer já fez? Que agora é só esperar o tempo passar até a partida final? Cuidado! Esses pensamentos, por mais inocentes que pareçam, são sementes de morte espiritual. Eles vão secando sua fé, vão apagando sua esperança, vão te afastando de tudo o que Deus ainda quer fazer por você. Porque sim,
ainda há algo para viver. Se você sente um aperto no coração ao ouvir essas palavras, é porque elas estão abrindo feridas que nunca foram tratadas. Mas não fuja, não silencie de novo. Deus não revela a ferida para te envergonhar. Ele revela para curar. Mas ele só cura o que é exposto, só limpa o que é mostrado, só transforma o que é entregue. Você já carregou peso demais, já fingiu tempo demais, já chorou escondido por orgulho, por medo, por vergonha. Já teve vontade de sumir, mesmo que nunca tenha dito isso a ninguém. Mas Deus viu, Deus ouviu, e agora Ele quer mudar tudo, mas vai até o final, só com quem fica até o final. Escreva: eu tenho esperança, se ainda acredita que algo bom pode acontecer para você. Quantas vezes você entrou em um hospital e saiu pior do que entrou? Quantas vezes os médicos disseram que era normal para a idade, mas você sabia que tinha algo além? E se for algo espiritual? E se for uma opressão que está se manifestando no seu corpo? E se o que está te adoecendo não é físico, mas emocional? Quantas vezes você já se perguntou isso? Você está dormindo mal, sentindo dores que não se explicam, vendo seu corpo envelhecer de forma acelerada, a memória falhando, a força sumindo, ânimo se perdendo. Isso não é só a idade, é o reflexo de uma alma machucada. E se essa alma não for curada agora, tudo ao redor vai continuar desmoronando. Você sente isso, não sente? E se eu te dissesse que há uma raiz espiritual por trás de muitas dessas enfermidades? E se te falassem que foi uma palavra dita anos atrás, uma maldição lançada, uma ofensa jamais perdoada, que plantou esse mal no seu corpo? Você estaria disposto a confrontar essa verdade? Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo agora, revelando o invisível. Padre Pio dizia que há curas que só acontecem quando a alma se arrepende. E talvez seja esse o ponto mais difícil dessa oração: encarar o que precisa ser deixado para trás, perdoar quem nunca pediu perdão, soltar o que você se acostumou a carregar. Se você não fizer isso, sua alma vai continuar amargando, seu corpo vai continuar enfraquecendo e sua vida vai continuar parando nos mesmos lugares. Declare: eu creio, se acredita que hoje algo profundo está sendo quebrado. Você sabia que o tempo não cura? Ele só esconde, e tudo que é escondido cresce no escuro. A tristeza, a solidão, o medo de depender dos outros, o medo de ser esquecido, isso tudo vai crescendo quando você não trata, e chega uma hora que vira doença, vira dor no peito, vira lágrima silenciosa às 3 da manhã, vira dor de cabeça constante, vira aquela vontade de deitar e não levantar mais. E Deus não quer isso para você. Por isso Ele está insistindo nessa oração. Por isso Ele não deixa você desviar a atenção agora. Porque Ele sabe o que está por vir. E se você parar aqui, não vai estar protegido. Vai continuar vulnerável, vai continuar frágil, vai continuar exposto, porque a cura completa só chega para quem permanece até o fim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você já percebeu que nos últimos dias as coisas pioraram de forma estranha? Brigas sem motivo, dores intensas, pesadelos, pessoas se afastando, coisas quebrando. Isso não é normal. Isso é sinal de guerra espiritual. E se você está vivendo isso, é porque algo muito grande está sendo preparado por Deus. E o inimigo está tentando te parar antes de você receber. É por isso que você precisa ouvir até o fim, porque esse tipo de batalha só é vencida com fé, com perseverança, com oração profunda. E é isso que estamos fazendo aqui. Não estamos apenas orando por bênçãos, estamos lutando contra o que quer te destruir, contra o que quer te paralisar, contra o que quer que você desista. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você acredita que essa oração é um escudo sobre a sua casa. Padre Pio dizia que a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. E hoje você está com essa chave na mão.
Vai usar ou vai jogar fora mais uma vez? Vai dizer que foi bonito e voltar para o mesmo vazio de sempre? Ou vai se ajoelhar aí onde você está, ainda que só com a alma, e dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti? Você sabe o que acontece quando uma alma se entrega de verdade? O céu se move, os anjos descem, as correntes caem, as maldições são quebradas, as doenças desaparecem, a tristeza é substituída por paz. A noite escura vira amanhecer, e esse amanhecer está vindo. Já dá para sentir, já dá para ouvir, já dá para crer, mas o último passo ainda não foi dado. Há algo que só será revelado nas últimas palavras dessa oração. Algo que vai explicar por que você sentiu tudo isso por tantos anos. Algo que vai abrir seus olhos espirituais para o que realmente te atormentava. E essa revelação vai mudar tudo. Escreva: Eu confio. Se você sente que o que está prestes a ser revelado é só para você. Você consegue imaginar como seria sua vida sem esse medo que te acompanha? Sem essa dor que não passa? Sem essa sensação constante de que algo ruim está para acontecer? Porque é exatamente isso que Deus está fazendo agora, arrancando pela raiz o que te impedia de viver. Mas Ele só faz isso com quem fica até o fim, com quem suporta o processo, com quem aguenta a verdade. Essa oração não é para todos, é para os corajosos, para os que já sofreram tanto que não têm mais nada a perder. Para os que dizem: se for para cair, que seja aos pés de Deus. E é aí que Ele entra, no fundo do poço, no limite das forças, no último segundo antes da desistência. Ele entra e transforma, mas o milagre que você espera ainda não foi entregue, porque Deus reserva o melhor para o fim. E esse fim está muito perto, você vai conseguir. Continue, não pare, não ceda. O que será revelado nas próximas palavras pode libertar sua casa, pode curar seus filhos, pode restaurar sua saúde, pode devolver a sua paz, mas só se você permanecer até o fim. Declare: Deus é fiel. Se você está sentindo que o impossível está se tornando possível agora, você ficou até aqui. Isso já te separa de muitos, porque a maioria desiste antes do fim. A maioria foge quando começa a doer. Quando a oração toca o ponto certo, o lugar exato da ferida, muitos fecham o coração. Mas você não. Você ficou. E agora chegou a hora da verdade. A revelação que o Senhor guardou para esse momento é simples, mas poderosa. Essa dor que você carrega há tanto tempo, essa que te consome, que te envelhece por dentro, não é só consequência da vida. Ela tem um nome, ela tem uma raiz, ela tem uma origem espiritual. E enquanto você continuar tratando como normal, ela vai continuar te consumindo dia após dia, ano após ano, até que você se esqueça de quem realmente é. Você não foi criado para viver assim. Você não nasceu para suportar calado. Você não veio ao mundo para ser mais um número em hospitais, nem para ver os dias passando com medo, em silêncio, com lágrimas escondidas debaixo do travesseiro. Deus te criou para ser inteiro, para viver com dignidade, com leveza, com sentido. E tudo isso foi sendo roubado de você aos poucos. A revelação é essa. O que você está enfrentando é uma opressão espiritual que se manifestou através do trauma não tratado, da mágoa guardada, da raiva disfarçada e da tristeza escondida. Você carregou tudo isso sozinho porque achava que era mais forte assim, mas sua alma já está gritando por socorro, e essa oração foi a resposta. Quantas vezes você pensou: eu preciso de ajuda, mas não sei de onde virá? Pois saiba, está vindo do céu. Por meio desta oração, por meio desta palavra, por meio da intercessão de São Padre Pio. E se você abrir agora, com sinceridade, seu coração, a cura não será apenas emocional, mas completa. Uma cura que invade os ossos, restaura os nervos, renova as células, limpa a mente e reacende a alma. Você percebe como tudo está se encaixando agora?
Como se as dores, os sinais, os alertas do corpo estivessem tentando te avisar de algo maior? Porque estavam. A insônia não era apenas física. A angústia que não tem motivo não era apenas ansiedade. A dor no peito que vai e volta não era só problema cardíaco. Era a sua alma implorando por alívio. E aqui está a revelação final. Existe uma raiz espiritual de abandono dentro de você. Um sentimento antigo, talvez desde a infância, que te fez acreditar que você sempre seria o último, o esquecido, o invisível. E essa raiz alimentou tudo, alimentou a solidão, a baixa autoestima, o medo da rejeição e até o medo de ser curado. Porque sim, às vezes você tem medo de melhorar, porque acostumou-se com a dor. Mas hoje, o Senhor, por meio da intercessão de São Padre Pio, arranca essa raiz pela fé. Ele está dizendo agora: você não foi esquecido, você não foi deixado para trás, você não é invisível. E neste momento, o Espírito Santo está se movendo sobre a sua história. Está indo até o início, até aquele lugar que você tentou apagar da memória. E ele está dizendo: eu estava lá, e eu te trouxe até aqui para curar o que ninguém conseguiu. Sim, Deus quer te curar por inteiro, não apenas aliviar a dor por algumas horas, mas limpar de vez, libertar, restaurar. E Ele está fazendo isso agora. Sabe essa tristeza que te acompanha, mesmo nos dias bons? Ela está sendo arrancada agora. Sabe esse aperto no coração que aparece de repente, sem motivo algum? Ele está sendo desfeito agora. Sabe essa falta de sentido que ninguém entende? Está sendo preenchida agora pela presença de Deus. Sabe esse corpo que já não responde como antes? Está sendo tocado agora, milimetricamente, profundamente, porque o poder de Deus não falha. Padre Pio dizia: tenha fé, tenha grande fé, Deus não te abandona jamais. E agora, essa fé está sendo ativada dentro de você. Uma fé que estava adormecida, enfraquecida e que agora está voltando a pulsar. Você está sendo restaurado por dentro, por fora, em tudo. Sinta, permita-se. Não tenha medo do que está acontecendo aí dentro agora. Esse calor repentino, esse alívio inexplicável, essa lágrima que cai sem que você entenda o motivo, tudo isso é resposta. É presença, é cura. Não se engane achando que você vai sair dessa oração igual, porque não vai. Algo já mudou, algo já foi quebrado, algo já foi curado. Mas para que isso permaneça, você precisa continuar caminhando com Deus. Você precisa continuar orando, continuar ouvindo, continuar se alimentando da palavra, porque quem para no primeiro toque não recebe a unção completa. E é por isso que eu te peço agora, com toda a força da minha fé, não pare aqui. Essa oração foi apenas o começo, apenas uma porta que se abriu. Mas há muito mais esperando por você, palavras que vão aprofundar ainda mais essa cura, orações que vão tocar pontos que essa não tocou, milagres que só se manifestam na constância. Você quer viver isso? Você quer continuar sentindo essa presença que agora está inundando seu espírito? Você quer que essa cura que começou hoje seja definitiva? Então, não pare por aqui. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Você já veio até aqui. Não pare no meio do caminho. A próxima oração pode conter exatamente aquilo que você está pedindo há anos. E se essa oração tocou você, escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Compartilhe com 3 pessoas no WhatsApp. Você não sabe, mas pode ser a oração que vai salvar a alma de alguém hoje. Que São Padre Pio continue intercedendo por você. E que a paz que agora te visita permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.